Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, nobres pares, público presente, internautas, sejam bem-vindos. Terminamos praticamente o mês de agosto e eu quero aproveitar ainda esse começo do segundo semestre, vamos chamar assim, não é? Para que a gente possa pensar um pouquinho sobre planejamento, sobre, de fato, o quanto que a gente, no mundo moderno, vamos chamar assim, a gente pode recuperar o tempo, não é? Muitas vezes a gente escuta algumas frases que podem, talvez, desfocar o verdadeiro assunto, né? Eu dou um exemplo. Na aula, alguns alunos começam a falar assim, agora terminou agosto, já acabou o ano, não é? E, na verdade, ainda temos aí um bom período para trabalhar. E assim também nas empresas privadas, assim também no setor público, não é? Então, quero começar falando dos eventos da semana. Pode colocar, Patrícia, por favor? Então, hoje foi dado início aqui em Vinhedo da 14ª Semana Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, não é? Então, o que a gente precisa se atentar quando a gente fala de sinais? Só um minuto, vereador. Só um minuto, vereador, por favor. Viu? O público não pode se manifestar, senhor. Senhor, público não pode se manifestar, senhor. Só um minuto, Sandro. Márcio, por favor. A plateia não pode se manifestar. Tem coisa aí, não tá legal de... Suspendo a sessão por 7 minutos. Solicito ao segundo secretário que proceda à verificação de presença dos vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino, presente. Vereador Edson PC. Presente. Vereador Edu Gelme. Vereador Flávio Evitar. Presente. Vereador Márcio Melo. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Vereador Rubens Nunes. Presente. Vereador Rui Macaxeira. Vereador Sandro Rebeca. Presente. 12 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número legal sob a proteção de Deus, reiniciamos nossos trabalhos declarando reaberta a 26ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Peço ao vereador Sandro Rebeca que proceda com o seu discurso. Vamos retomar o raciocínio, pessoal. Então, se a gente... Só recordando um pouquinho, eu comecei a fala dizendo que hoje foi aberta a 14ª Semana Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, se a gente analisar até pelo convite, não é? Além da gente obter a oportunidade de sempre conscientizar as pessoas que a inclusão ela é mais do que, de repente, uma vaga no estacionamento ou um emprego para as pessoas. Isso é importantíssimo, mas a gente precisa fazer algo a mais. Então, o que o pessoal da organização, né, as pessoas que se movimentaram para organizar, eles querem lembrar muito bem essa semana dos direitos da pessoa com deficiência. Estivemos presentes, pode passar mais uma foto? E aí, então, o roteiro, se alguém tiver interesse, tem no meu Facebook, daqui a pouquinho eu vou deixar ali na frente, também tem alguns convites, que são, durante essa semana, falando rapidamente, terão vários eventos. Então, amanhã, às 18 horas, no Centro de Convivência, na quarta-feira, às 14 horas, também no Centro de Convivência. Então, é uma oportunidade para que a gente ouça pessoas com deficiência, assim como a gente ouça também alguns profissionais que estão totalmente envolvidos, não é? Pode colocar mais uma foto para falar hoje especificamente da abertura? Então, eu falei em nome da Câmara e eu quis lembrar o seguinte, quando a gente fala de inclusão e de direito da pessoa com deficiência, a gente precisa dar um passo a mais nesse desafio. A gente precisa, de fato, incluir não só a pessoa com deficiência, mas também incluir as famílias. Muitas famílias, elas não sabem dos seus direitos, ou por desconhecimento, ou talvez por ignorância, no sentido de não ter oportunidade de aprender. E aí, rapidamente, ali a gente teve contato com
tanto cadeirantes quanto autistas, as pessoas com deficiência auditiva, e a gente percebe que, de fato, o Vinhedo vem nesses 14 anos num crescente, não é? Tem algumas coisas que foram muito bem estruturadas, que, de fato, a gente vê que as pessoas estão envolvidas, mas a gente tem que fazer essa pergunta. E a nossa parte? Ela é uma ação individual, apesar de ser uma semana do município, ela é uma ação que precisa, cada um de nós, pensar no algo a mais. Então, pode passar também. Eu só queria lembrar que também, o que eles fizeram esse ano. Pode voltar uma. Então, para a gente se organizar no planejamento, então, durante hoje até no sábado, vários eventos vão estar acontecendo, especificamente com o pessoal do conselho que organizou. Também a gente vai ter, a partir de hoje, na Escola Darcy Brisky, o primeiro simpósio de educação. Quase ainda, daqui a pouco eu falo da FLIV. Então, ainda na Escola Darcy Brisky, a gente vai ter a oportunidade de ouvir alguns profissionais. Hoje, o Dr. Rogério Sanches, né, o promotor, está falando dos direitos da pessoa com deficiência. Amanhã, o Dr. Bruno Nóbrega, sobre a inclusão escolar. Na quarta, as pedagogas Roberta e Vanessa, sobre contribuições da análise comportamental. E na quinta-feira, o pedagogo Humberto Santana. Então, uma oportunidade para que, de fato, a gente pense e consiga agir com inclusão nas nossas vidas também. Pode passar o outro. Convite que nos chegou. Organização da primeira FLIV, não é? Festa Literária de Vinhedo. Então, tive a oportunidade, já pela manhã, eu visualizei aqui no teatro, e a Maria Clara, minha filha, participou como uma das escolas que veio visitar. Então, de hoje, até eu vi os meninos da Secretaria da Cultura, uma oportunidade, de repente, tentar negociar com a Secretaria de Educação para que mais crianças participem. A gente viu ali que cerca de 60% eram escolas particulares, que são bem-vindas também, óbvio. Mas talvez, se a gente tentar fazer um esforço logístico, eu sei que não é simples, não é? Mas quanto mais crianças a gente puder dar essa oportunidade, eu acho que é importante. Porque, de fato, ali tinham... Eu acho que são poucos ônibus, né? Eu sei das dificuldades, mas, de repente, a gente fazer um esforço, porque foi fabuloso o resultado. E como que eu avalio o resultado? Pela empolgação que a Maria Clara voltou, né? Então, a Maria Clara voltou muito empolgada, contando ali do evento, né? Das contações de história. Então, uma oportunidade. Também vai estar no Facebook o convite, valorizando alguns escritores aqui do município e alguns escritores que são convidados. Dando continuidade, pode passar a última foto? Hoje é chamado Dia Nacional do Voluntariado, não é? Então, o que a gente pode pensar, fazendo uma ligação com aquilo que eu disse no início do discurso? Se a gente pensar em planejamento e se a gente pensar em oportunidades, a gente não deixar que esse método que a gente tem usado, dessa rapidez, essa velocidade com que a gente toma as decisões. Não é? A gente vive em função do tempo e muitas vezes esse tempo nos torna pessoas menos práticas, não é? Sabemos da dificuldade ou da valorização do celular, muitas vezes a gente deixa de atuar. Então, fiz questão de lembrar do Dia Nacional do Voluntariado, porque a grande maioria das ONGs ou OCIPs, não é, hoje em dia, elas só funcionam por causa dos voluntários. Então, de fato, a gente pode fazer um exercício. Mas se você tem alguma dificuldade, faça uma visita aqui no nosso Lar da Caridade, ou no SAVE, ou no LARCAB. Quantas instituições a gente tem na cidade que precisam de ajuda. Então, fiz questão de lembrar hoje para a gente pensar um pouquinho no voluntariado. E agora eu quero usar esses últimos 9 minutos que me restam para pensar um pouquinho sobre um assunto que a gente sempre ouve, ou muitas vezes a gente até fala nas nossas famílias, não é? Quantas vezes a gente já ouviu de que a única saída para o Brasil, a única solução para o nosso país é a valorização da educação? Lembro que há 20 e poucos anos atrás, quando eu entrei na faculdade, a minha primeira aula, na aula magna, que eles chamam, né, a abertura do nosso curso lá de engenharia, veio uma pessoa muito famosa na época e disse a seguinte frase: você que consegue estudar, talvez você não dê valor, mas essa educação que você está tendo vai poder transformar o mundo. E essa educação, ela funciona sempre com 2 grandes pilares, que é o professor e é o aluno. Se faltou um dos dois, não tem a educação, não é? Não tem a pedagogia.
Então a gente tem que pensar, como cidade, como município, aonde a gente quer de fato chegar com essa educação. Algumas semanas, né, fomos procurados, mas especificamente semana passada, alguns professores, não é, que eles se determinam como um coletivo de professores, eles estão muito preocupados, porque desde março, se não me falha a memória, do dia 30 ou 31 de março, eles protocolaram uma proposta para a Secretaria de Educação para que, de fato, seja resolvido especificamente o problema da chamada PEB 2. Não é só para a gente se localizar, são os professores que dão aula de geografia, português, matemática. Não é? E hoje a gente estava conversando sobre a festa literária e aí a minha esposa disse a seguinte frase, assim, o que será que passa hoje na cabeça dos professores com essa dificuldade que a gente vê na educação? Na semana passada, acredito que todos viram o fenômeno que aconteceu do aluno que, por um ato incorreto, vamos chamar assim, acabou espancando a professora, é a palavra certa, não é? Qual o limite da educação? E aqui nessa casa nós já discutimos sobre isso. E aqui eu vou dar a minha opinião particular para que a gente vença essa tentação de achar que é separado a escola da família. Talvez por uma atitude mais impensada, vamos chamar assim, a gente pode usar a seguinte frase, eu também já usei, mas a gente tem que tomar cuidado com essa frase que diz o seguinte, a educação é responsabilidade da família e a escola é responsável pedagogicamente. É óbvio que tecnicamente todo mundo sabe o que está acontecendo, não é? Mas se a gente não vencer esse obstáculo e a gente fortalecer as nossas escolas, não é? Fortalecer as nossas famílias, a gente pode criar uma barreira e a gente pode achar de fato que a família ela é contra os professores ou que a escola é contra as famílias. E não funciona. A história já mostrou isso. Desde um país subdesenvolvido, que cresceu muito, que era a própria Coreia do Sul, não é? Temos aí um exemplo muito prático, que uma conta, segundo especialistas, a Coreia do Sul ela demorou em 8 anos, ela deu um salto de mais de 40 posições no ranking internacional de educação. Qual o grande resultado? Funcionários melhores, melhor produtividade, resultado melhor para as empresas, melhores salários, etc, etc. Então a gente precisa, de fato, colocar o pé no chão e trazer aqui para a nossa realidade. Aonde Vinhedo quer chegar com a nossa educação infantil, básica, etc, etc. Se surgiu uma dificuldade e os professores estão precisando de ajuda, quando eu enxergo que alguns professores se movimentam, levam uma proposta para que, de fato, seja resolvida essa dificuldade, a gente precisa estar bem atento para isso. Quando eu dou aula também, eu sou professor para ensino técnico, já dei aula para ensino universitário, e de fato tudo isso que a gente ouve é uma realidade. Eu parei de dar aula para o ensino universitário por um simples motivo. Eles não querem muito aprender, olha só. Aquela frase que às vezes pode parecer até um pouco antagônica, mas tem aluno que diz o seguinte para o professor, eu estou pagando, então eu tenho os meus direitos. A gente está misturando, talvez, direitos e deveres. É aquela mesma frase que às vezes eu escuto também. Tem pessoas que dizem assim, eu sou uma pessoa muito liberal, eu sou uma pessoa muito aberta e eu falo o que eu quero. Minha avó dizia que, muitas vezes, o que fala o que quer é sem educação, não é liberal. Então, quando a gente pensa na educação, a gente tem que fazer essa pergunta. Então, bem objetivamente, através até o vereador Rodrigo Paixão está mais adiantado nesse assunto, né, pela sua experiência, e ele fez o meio de campo, e aqui eu quero dar os parabéns para o secretário que abriu as portas. Na sexta-feira acontecerá uma reunião para falar sobre esse assunto, porque a gente precisa enfrentar os problemas. Porque se a gente não tiver o professor como aquele aliado, motivado, como é que a gente vai cobrar algum tipo de educação efetiva? Eu sou testemunha de que muitos alunos, eles estão desinformados do que é aprender. Eu brinco que a sala de aula ela não é uma democracia. E olha que palavra perigosa, porque de fato o professor precisa ser respeitado. E como é que a gente vai respeitar o professor se a própria municipalidade não valoriza o professor? Permite um breve Claro. parte?
Parabéns pelas palavras sobre educação, vereador Sônia Rebeca. E essa semana foi uma semana importante porque a comunidade escolar definiu na Conferência Municipal de Educação a inclusão da ideia de escolher os diretores e a equipe de gestão das escolas, creches, a partir do voto direto, que eu considero um avanço, e foi um processo muito bem conduzido aí pelos profissionais da educação. Então, registrar isso também e convidar os demais vereadores para essa reunião, sexta-feira, dia 1º de setembro, às 17 horas, que vai ser aqui na casa, né? Então, é uma reunião para conversar sobre a jornada de trabalho do Fundamental 2, estão todos convidados. Não tem outra saída, ou de fato a gente volta com essa prática da conversa, não é? Você não precisa gostar do que eu gosto, mas você precisa ouvir o que eu penso, pelo menos para poder dar uma opinião. Então eu acredito que esse é o caminho para a gente solucionar muitos dos problemas que eu enxergo na cidade. Quando a gente está no setor privado e chega uma linha nova de produção, por exemplo, de injeção plástica, é óbvio que você vai pegar os mais experientes para treinar as equipes mais novas. Então a gente não pode perder essa experiência, a gente não pode perder esse grande conhecimento que a gente tem aqui na cidade, com grandes professores, com grandes educadores, para que de fato a gente possa caminhar. Não é? A gente quer o bem dos nossos filhos, e o bem do nosso filho não é o que o nosso filho quer. E aí seria uma noite de discussão, não é? Eu não vou me atrever a entrar nessa questão pedagógica, mas, de fato, ou a gente faz alguma coisa diferente do que está sendo feita, ou os resultados vão ser os mesmos. Então, de fato, a gente precisa enfrentar o problema da educação com uma outra visão. E aí eu vou usar outra frase, não é? A gente precisa enfrentar a solução da educação, que eu acredito ainda que é a única saída para que a gente tenha jovens bem formados, que possam concorrer nos melhores empregos, etc, etc. Eu tenho feito algumas consultorias, fiz algumas aqui na cidade. E me deixa muito preocupado, muito triste é a palavra certa. Quando eu chego em grandes empresas aqui da cidade, aí eu pergunto, né, na aula inicial ali, na abertura dos treinamentos, de onde você é? Eu sou de Campinas. De onde você é? Eu sou de Jundiaí, eu sou de Sumaré. E aí os grandes empregos, 95%, eu sou testemunha disso, 95% dos grandes empregos, consequentemente os grandes salários, não estão aqui com os nossos vinhedenses. Então, é um trabalho de formiguinha, óbvio, né? Médio e longo prazo. Mas se a gente tiver uma educação básica, uma educação infantil bem preparada, esses jovens com certeza terão um grande resultado. Então, por essa noite é só. Fiquem com Deus e uma boa semana a todos.